Um peixe morde a cauda do gatinho e tenta comê-lo, mas acaba sendo arrastado para a margem pelo pequeno felino. Vendo aquela coisa pulando, o gatinho fica completamente assustado. Nesse momento, um guaxinim se aproxima. Ele percebe que o gatinho não reconhece essa iguaria, então pega o peixe e sai balançando de um lado para o outro. Mas não vai longe quando é interceptado por um urso negro. O urso acena com suas garras também querendo uma parte, mas quando encurrala o guaxinim em um canto, o urso negro de repente se vira e vai embora. Na verdade, vendo que não consegue levar vantagem sobre o guaxinim, ele mira no gatinho, que é mais fácil de intimidar. O gatinho grita para ele não se aproximar, mas o grandalhão não escuta. No segundo seguinte, leva uma patada que o derruba. O gatinho também escapa por sorte desta vez, mas o problema da comida ainda não foi resolvido. Em seguida, ele chega até um pico montanhoso e mira nos filhotes de gaivota. Mas essa ação é logo descoberta pelas mães gaivotas. Elas descem em voo rasante e bloqueiam o caminho do gatinho. Sem opção, o gatinho corre em direção ao topo da montanha, mas não consegue resistir à superioridade numérica. Por fim, é jogado do penhasco. Dizem que os gatos têm 9 vidas, e com a água do mar amortecendo a queda abaixo do penhasco, o gatinho sobrevive por sorte. Mas sortudo ainda, com frio e fome, assim que chega à margem avista uma casa. Ele rapidamente sacode a água do corpo e corre animado em direção à casa. Para evitar encontrar perigos novamente, antes de entrar, o gatinho observa cuidadosamente o interior da casa. Só depois de confirmar que não há ninguém, faminto e com frio, ele não resiste e pula para dentro. Embora não haja comida lá dentro, a pequena cabana é suficientemente quente. Pensava poder passar a noite em paz, mas o urso negro o persegue novamente. Inimigos se encontram em caminho estreito, entrando justamente nesta casa. Seguindo o cheiro do gatinho, começa a revirar tudo. Vendo que está prestes a ser encontrado, o gatinho, em pânico, pula para o alto. Uma bola cai e acerta bem na cabeça do urso negro. Isso o deixa completamente atordoado. Ele pensa que os humanos voltaram, então foge rapidamente para longe. Para evitar que o urso negro volte, naquela noite o gatinho vai para a casa da coruja. A coruja vê que ele se parece muito consigo mesma e permite que ele fique por uma noite. Sob a proteção do irmão coruja, o gatinho dorme profundamente aquela noite, até relembrando sua infância. Ele cresceu desde pequeno em uma fazenda, além de ter 4 irmãos, ainda tinha um amigo cachorro chamado Bago. Bago adorava ficar no galinheiro observando as galinhas, até que um dia um galo subitamente botou um ovo. Vendo isso, Bago correu imediatamente, olhando curioso para aquele ovo. Lambeu-o, cheirou-o e então, aproveitando que os pais galinha estavam fora, chutou o ovo para dentro de seu próprio ninho. Bago cuidava muito deste ovo, nem mesmo seu bom irmão gatinho podia se aproximar. Ele imitava a postura de uma galinha sentando sobre o ovo, preparando-se para chocar o pintinho. Vendo-o 24 horas grudado no ovo, o gatinho também se emocionou com a dedicação do bom irmão e assumiu também a grande tarefa de chocar o ovo. Para que o bebê ovo tivesse um ambiente confortável, o gatinho até subiu na árvore e deu uma surra nos passarinhos que piavam. Vendo um caranguejo querendo se aproximar do galinheiro, o gatinho também saiu corajosamente para atacar sem medo. Mas no segundo seguinte, comparado ao irmão gato, Bago era muito mais civilizado. Naquele dia, um ouriço tentou roubar o ovo. O gatinho pareceu sentir algo e correu imediatamente para casa. Bago também o seguiu de perto. De fato, pegaram o ladrão em flagrante. O ouriço, sabendo que estava em desvantagem numérica, teve que voltar envergonhado para seu buraco. O gatinho, ainda insatisfeito, quis persegui-lo para dar uma lição, mas no segundo seguinte ouviu um piar. Ele decidiu perdoar o ouriço por enquanto. Desde então, cuidaram ainda mais do ovo. Finalmente, um dia o ovo começou a se mexer. O gatinho se aproximou cuidadosamente para verificar. Viu um bico afiado perfurando lentamente a casca. Logo, um pintinho rosado saiu da casca. O gatinho rapidamente ajudou o pintinho com a casca usando a boca. Bago também correu para animar o pintinho. Em breve, um adorável pintinho nasceu. Mas um problema embaraçoso surgiu. O pintinho achou que Bago era sua mãe. Não importava quanto Bago latisse, o pintinho simplesmente não ouvia. Até começou a latir como cachorro. Isso deixou Bago muito preocupado. Se continuasse assim, ele perderia a dignidade canina. Sem opção, Bago teve que devolver o pintinho à mãe galinha, para que voltasse ao bando e reconhecesse sua linhagem. Vendo outros da mesma aparência, o pintinho logo aceitou este fato. O gatinho e o cachorrinho ficaram aliviados e voltaram à vida de brincadeiras. Olhando para o lagostim picante à sua frente, o gatinho curioso cutucava com a pata. Quem come camarão aprende com o camarão. Desta vez, ele não usou a boca para lutar com as pinças. Então o lagostim, irritado, descontou a raiva em Bago. Temendo que Bago fosse atrás dele, o gatinho se escondeu rapidamente dentro de uma caixa. Mas no segundo seguinte aconteceu um acidente. A corda amarrada na caixa de repente se rompeu. O gatinho sentado na caixa desceu rio abaixo. Vendo a situação ruim, Bago correu imediatamente pela margem do rio, planejando correr até a ponte para interceptar o gatinho. Mas as águas turbulentas claramente não lhe deram essa chance. Vendo o bom irmão se afastar cada vez mais, Bago pulou no rio sem hesitar, mas não conseguia alcançá-lo de jeito nenhum. Só podia ver impotente a caixa de madeira se afastar. O gatinho foi levado pela caixa para o grande rio. Ele estava apavorado. Era a primeira vez que ficava tão longe de casa. Foi então que um urso negro rio abaixo mirou no gatinho. Diante deste almoço entregue em domicílio, o urso faminto ficou animado e se levantou. O gatinho, assustado, encolheu-se tremendo dentro da caixa. Quando estava prestes a morrer na boca do urso, Bago chegou. Sem se importar com o próprio perigo, pulou no rio e lutou até a morte com o urso negro 10 vezes maior que ele, apenas para dar ao irmão gatinho um pouco de tempo para escapar. Felizmente, o corajoso Bago não deixou o urso negro levar vantagem alguma. Vendo que o gatinho já estava fora de perigo, Bago não prolongou a luta. Virou-se imediatamente e nadou em direção à margem. Entrou na floresta e conseguiu despistar o urso.
enquanto o gatinho só podia continuar a deriva com o rio, mas ainda não estava fora de perigo. A água ficava cada vez mais turbulenta. Logo ele encontrou uma cachoeira. O gatinho gritava desamparado. Felizmente, no momento crítico, ele controlou a caixa e teve sorte de não cair na água. Depois de despistar o urso negro, Bago continuou procurando pelo gatinho. Seguiu na direção do rio. Suas perninhas curtas corriam rapidamente. Mesmo pisando acidentalmente em uma armadilha, teria que aprender a sobreviver nesta floresta primitiva. Enquanto isso, o gatinho faminto observava atentamente uma raposa ao longe. Embora soubesse que não era páreo para a raposa, sabia que seguindo a astuta raposa certamente conseguiria carne. De fato, não demorou muito para a raposa chegar a um campo aberto e começar a cavar, sorrateiramente. Logo ela tirou da terra um pedaço suculento de carne. Embora fosse muito cautelosa, foi observada pelo gatinho escondido. A raposa desavisada cavou outro buraco e escondeu cuidadosamente a carne novamente. Depois foi embora despreocupada. O gatinho achou que era sua chance. Para evitar ser descoberto pela raposa, avançou rastejando pelo chão. Com seu olfato aguçado, logo chegou ao lugar onde a raposa escondera a comida e fez uma bela refeição. Do outro lado, Bago estava em apuros. Ele chegou à praia procurando pelo gatinho e acabou preso em um recife devido à maré. Tentou nadar de volta à margem, mas as ondas ficavam cada vez mais violentas. Quando Bago não sabia o que fazer, uma tartaruga marinha bondosa nadou até ele. Deixou Bago subir em suas costas e lhe deu uma experiência gratuita das 81 provações da jornada ao oeste. Assim, com a ajuda da tartaruga, Bago voltou à margem sem maiores problemas. Depois de agradecer à tartaruga, Bago retomou sua jornada procurando pelo gatinho, mas o coitado não sabia que naquele momento o gatinho estava confortavelmente encostado em um veado dormindo. Quando estava imerso em seu sonho, foi subitamente acordado por um som. O gatinho se aproximou curioso para ver e descobriu que era um porquinho preso na vegetação. O bondoso gatinho imediatamente o ajudou a se libertar. Vendo Peppa ainda assustado, o gatinho carinhosamente lambeu sua testa para confortá-lo. Para demonstrar gratidão, Peppa convidou entusiasticamente o gatinho para visitar sua casa. Assim, o gatinho chegou ao chiqueiro e dormiu junto com um grupo de porquinhos. Pela manhã, a acolhedora mamãe porca convidou o gatinho para o café. Depois de bem alimentado, o gatinho lambeu a testa de Peppa em despedida e retomou a jornada para casa sem olhar para trás. Mas depois de correr o dia todo, a barriga do gatinho estava com fome novamente. Olhando os peixes na água, ele teve uma boa ideia. O gatinho colocou sua cauda fofinha no rio, usando-a como isca balançando suavemente. Logo atraiu um grupo de peixes tolos. Em seguida, sua cauda afundou de repente. Um peixe grande fisgou. O gatinho rapidamente o arrastou para a margem. Quando estava pensando se cozinharia no vapor ou refogado, um maldito guaxinim apareceu correndo, pegou o peixe sem cerimônia e saiu balançando. Mas no segundo seguinte foi interceptado pelo urso negro. O guaxinim desviou agilmente dos ataques do urso negro. Após várias manobras, o urso negro não conseguiu vantagem e voltou sua atenção para o fraco gatinho. O gatinho foi encurralado em um galho prestes a quebrar, sem saída. Ele aplicou diretamente um conjunto de garras do gato branco das 9 melodias. Em pânico, o urso escorregou e caiu acidentalmente da árvore. O gatinho que escapou por sorte chegou à praia novamente. Vendo os filhotes de gaivota no penhasco, atormentado pela fome, ele começou a se agitar novamente. Mas naquele momento, uma gaivota apareceu subitamente no céu. Descobrindo o gatinho, ela imediatamente convocou os irmãos pássaros para atacá-lo. Em pânico, o gatinho caiu do penhasco. Felizmente, havia um mar embaixo. Com o amortecimento da água, o gatinho salvou uma de suas vidas, mas seu pelo ficou completamente encharcado. Com o vento do mar, estava com fome e frio. Felizmente, uma cabana de madeira não muito longe lhe deu esperança. Ele correu para dentro da cabana querendo encontrar algo para encher a barriga, mas não encontrou comida, e o urso já o havia seguido. Vendo o urso, o gatinho teve que se esconder no armário. Mas o cheiro do gatinho logo foi descoberto pelo urso. Ele sabia que o gatinho estava lá dentro, então começou a mexer no armário. Nesse momento, o gatinho imediatamente saiu e pulou para uma tábua no alto. O urso tentou alcançar o gatinho, mas a altura era uma deficiência física. O urso só pôde desistir. Mas para evitar que o urso voltasse, o gatinho subiu até o topo da árvore. Mas outro perigo se aproximou. Era uma cobra venenosa que mata gatos sem piscar. O gatinho só podia evitá-la, mas o galho era muito frágil. O gatinho caiu acidentalmente em um buraco profundo. Ele tentou subir, mas foi tudo em vão. Seria ali que morreria? Mas nesse momento, um barulho lá em cima chamou sua atenção. Olhando para cima, era o cachorrinho que o procurava, seu bom amigo. Vendo o gatinho preso no buraco, o cachorrinho logo teve uma ideia. Pegou um galho e o jogou no buraco, esperando que o gatinho subisse pelo galho. Mas o galho era curto demais. Esse plano simplesmente não funcionou, mas o cachorrinho logo teve outra ideia. Não se sabe de onde trouxe uma corda, mas graças à corda, o gatinho pôde agarrá-la firmemente. Então ele puxou com força lá de cima. Com um esforço persistente, o gatinho foi resgatado com sucesso. O cachorrinho ficou muito feliz, pois poderiam brincar juntos novamente. Mas naquele momento, o gatinho descobriu algo. Virando a cabeça era uma linda gata branca. O cachorrinho só podia correr sozinho pela neve, mas o céu não o decepcionou. Logo ele também encontrou sua própria espécie. Correu feliz em direção a ela. Duas almas solitárias se encontraram e logo se apaixonaram. Em breve tiveram o fruto de seu amor. Isso deixou o cachorrinho muito feliz, pois se tornou pai. Do outro lado, o gatinho não ficou atrás. A gata branca logo deu à luz gatinhos adoráveis, mas os filhotes estavam em fase de crescimento e no inverno a comida era muito escassa. Como pai, o cachorrinho precisava assumir a responsabilidade de procurar comida no frio intenso. Chegou ao lago para pegar alguns peixes, mas o clima frio já transformara os peixes em esculturas de gelo. Então o cachorrinho teve que pensar em outro método. Mas então começou uma nevasca. O cachorrinho que não comia há dias começou a tremer. Estava prestes a ser enterrado pela neve, mas ele sabia que os filhotes o esperavam. Então o amor paterno adormecido em seu coração o fez correr novamente. Felizmente o céu não decepciona quem persiste. Ele encontrou uma casa e teve uma surpresa inesperada, pois seu bom amigo gatinho estava lá também. Vendo o gatinho, o cachorrinho se lembrou da amizade entre eles. O gatinho entendeu a situação do cachorrinho e derrubou a vara de pescar pendurada para que ele levasse e alimentasse os filhotes. Naquele momento,
entanto, eles chegaram silenciosamente a um acordo. Quando chegasse a primavera, as duas famílias se encontrariam e voltariam juntas à fazenda original. Logo, o inverno passou e a primavera chegou. Chegou o momento do encontro.